Olá! Bom, tinha gravado tudo e vi que eu estava sem áudio, mas vamos lá. Microfone novo, fogo. Bom, vou refazer aqui. Bom, eu fiz um novo capítulo aqui colocando o futuro da moda, criando um gancho com o que eu já havia posto aqui sobre slow fashion e upcycling. Esse capítulo, especificamente, eu utilizei, claro, o ChatGPT, mas eu também dei uma volta, dei um retorno, né, aqui no capítulo que eu falo sobre slow fashion, que é o seguinte: normalmente quando a gente tem uma publicação, uma revista, um livro, tá? A gente tem palavras estrangeiras, né? E aqui no caso eu estou fazendo um livro em português e tem palavras em inglês. E aí, normalmente palavras em inglês ou espanhol e outros idiomas a gente coloca em itálico e uma explicação do que seria, né, essa palavra de forma bem curta, como o quê? Uma nota de rodapé, tá? Uma notinha de rodapé. E aí eu fiz, e depois eu vi que eu estava sem áudio. Mas é o seguinte, para adicionar uma nota de rodapé, você irá posicionar o seu mouse ao final daquela palavra que você deseja adicionar a nota, né? Depois, você vai vir aqui, ó, Insert, tá? Footnote, e aí vai dar um Ctrl V, tá? Foi isso, exatamente isso que eu fiz. Feito isso, a gente precisa também colocar essa nota de rodapé em um estilo de parágrafo que eu fiz aqui, né? Adicionei um novo como nota de rodapé. Este estilo de parágrafo, a nossa notinha de rodapé é uma nota com um texto bem curto, tá? Uma explicação curta dessa palavra, né? E aí eu faço a minha explicação e eu também vou adicionar na minha explicação uma notinha de rodapé. No caso aqui, essa é a minha nota de número 1, né? Então, aqui eu tenho a nota de número 1, então, na minha palavra, automaticamente vai aparecer o número 1. Se eu adiciono uma nova nota de rodapé, eu vou ter a palavra a palavra mais o número 2, 3 e assim por diante, ok? E aí eu adicionei, né, no texto tanto um parágrafo como um caractere, um estilo. Outra coisa, você pode também, deixa eu só ver aqui se tem alguém escondido. Não, porque tem dois erros aqui. Você pode também vir aqui em Type e editar em Type a sua nota de rodapé, seu documento, e habilita aqui em Preview. Bom, o que seria esse Restart, né? Quando você desejar que ao mudar de capítulo, por exemplo, a nota de rodapé, ela restart, ou seja, ela volte a ser o número 1, você venha aqui em Informe, tá? Eu posso também colocar aqui que ela vai ter o estilo de caractere como nota de rodapé, porque eu já setei no meu estilo de parágrafo e o meu estilo de caractere um estilo chamado nota de rodapé. E vou dar aqui um OK. Então, basicamente, é isso para você adicionar notas de rodapé. E agora, eu fiz o futuro e adicionei aqui uma imagem que eu peguei. E aí, essa imagem, você pode editar também, ou aqui em Windows, abrir propriedades, ou no painel superior, você pode editar a sua imagem que não está aparecendo dentro dessa caixa, clicando, tá, para vir aqui para o Full, né? Então, posso dar também um Auto Fit. O atalho para você fazer isso aqui, caso desejar, é Ctrl Shift Alt C. Ctrl Shift Alt C, ela faz o fit dentro da minha caixa. Ou a gente pode também utilizar, claro, por aqui, que é a mesma coisa daqui, né? Eu posso dar um fit. Esse fit aqui é diferente. Ele dá o fit não respeitando a tua caixa, mas sim somente o quê? A altura da tua caixa.
E aí o atalho, tá, para isso é Ctrl Shift, se eu não me engano, Ctrl Shift Alt C ou Ctrl Alt C é o meu full frame. Não teria atalho, seria, não que eu saiba, tá, mas usaria somente aqui os fits, ou habilito também o autofit. Outra coisa, quando eu quero guardar, por exemplo, eu quero enviar esse documento, eu não quero me preocupar que esse documento falte link de imagens. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso incorporar essa imagem aqui dentro do meu documento. Incorporar seria o quê? O meu embed. Então, agora, essa imagem, ela está salva dentro do meu documento. E aí eu não preciso me preocupar em ter problema com ela. Carol, quando a gente faz isso? Quando for um documento curto, com poucas imagens, né, você pode fazer isso para facilitar o envio e não ter perda de link. Mas quando for um documento muito longo, com muitas imagens, cuidado, porque isso faz o quê? Aumenta o peso, claro, também do arquivo. E claro, você precisa, né, trabalhar com tudo incorporado, sem link, ter uma máquina com uma boa quantidade, principalmente de memória, uma placa de vídeo, né, questões técnicas para que você não pese o seu arquivo à toa. Então, muito cuidado em fazer aqui o incorporar, o embed de imagens. Como agora eu quero, por exemplo, na minha imagem, eu quero retirar esse fundo da minha imagem. Então, vou vir aqui nessa imagem e eu vou tentar, retirar, tá, o fundo branco. Se ela tivesse um fundo branco, eu poderia fazer, fundo branco que eu digo é sem, né, a parede com luz e com sombra. Eu poderia tentar fazer isso aqui pelo InDesign de forma bem efetiva. Bom, mas vamos ver por aqui se essa imagem consegue ser retirado o fundo com uma forma mais efetiva. Basta vir aqui em Objeto. Chegou em Objeto, você irá vir aqui em Path com a imagem selecionada. Clipping Path, perdão. Chegou aqui em Clipping Path, a gente vai clicar em Option. E aí sim, ao clicar em Option, a gente vai trabalhar ali o modo, tá? O Clipping Path, se você precisar também achar e não encontrar, pode ser que esteja caminho de recorte, tá? O nome lá em português. Então, vou chegar aqui, vou colocar para detectar as edges, vou pedir para visualizar o preview e vou deixar um pouquinho aqui longe, mexendo por aqui, tá? Para poder o quê? Tentar tirar. Só que aí eu tenho que tomar muito cuidado, né? Por conta da roupa dela, que também é branca, né? Se aumentar a minha tolerância e o meu threshold, eu vou também excluir a parte aqui da roupa dela, né? Vou dar só um OK para que você possa visualizar, tá? Eu vou reduzir aqui ao máximo a tolerância, pedir para inverter, restringir um pouco o frame, beleza, digamos que seria isso aqui, né? Aí o que aconteceu? Ele tira o fundo, porém essa imagem não é adequada justamente por quê? Por conta, né, do tom da roupa dela muito próximo ao meu tom do fundo. Então, se a roupa dela fosse uma blusa azul, por exemplo, me ajudaria demais da conta, tá bom? Então, fica essa dica porque às vezes, né, a gente acaba abrindo o Photoshop ou algum outro software de edição para poder tirar o fundo e a gente tem essa opção aqui. Outra coisa que eu poderia fazer é com a própria Pen Tool, né? A própria Pen Tool, eu poderia criar uma máscara, né? Aí é um pouco mais, digamos que rebuscado, que eu vou fazendo aquele contorno, né? Com a minha Pen Tool, entrando um pouquinho e sempre em zoom, tá? Entrando aqui um pouquinho. Para quê? Para que eu não perca detalhe. Eu vou deixar aqui bem fininho,
Eu vou fazendo esses detalhes. Aí aqui, por exemplo, a gente tem um problema, né? Então, a gente corta isso, porque a gente não tem aqui no InDesign como fazer esse recorte preciso. Então, vou cortar essa franjinha daqui, vou desconsiderar ela na minha imagem e vou seguir fazendo essa pequena terapia chamada recorte em Path no InDesign. Ctrl, né? Cliquei, adicionei um ponto, chego para fora. E aí vou seguindo. Eu sei, eu entendo que é um pouco mais difícil, tá? Eu só estou explicando que existe essa possibilidade. Eu também não estou rebuscando muito, ó, vou adicionar um ponto e vou entrar, quero arredondar esse ponto, Alt, abrir. Ctrl, traz fora. Tô quase acabando. Trazendo aqui. Aqui, ó, tava muito próximo o tom por conta dessa luz. Muito, muito próximo. Por isso que saiu bastante lá quando eu usei aquele recurso. Então, a gente tem, né, aqui, eu vou cortar, né, não vou ficar recortando essas agulhas. Então, eu vou considerar a minha máscara, tá? Shift, porque eu quero que fique reto agora. Vou fechar, ó. Fechou, tá? E Ctrl para entrar com esse pedacinho aqui. Bom, coloquei, ela tá aqui. E agora, o que que eu faço? Eu vou selecionar aqui a imagem, ó. Selecionei Ctrl C na imagem, tá? E vou vir aqui, vou dar na minha imagem deixa eu ver se eu consigo jogar ela dentro do Path. Não, então deixa eu arrastar ela aqui para dentro, melhor. Ctrl D. Tá lá, né? Encaixei ela ali certinha e claro, agora eu não preciso dessa linha, né? Mas caso você queira, você pode manter. Mas como a gente não precisa dessa linha, selecionou a forma, ó, e tira a sua linha. Pode redimensionar, né? Pode fazer o que desejar, né? Posso inclusive de repente aproveitar esse path, por exemplo, pegar só o path. Deixa eu pegar ele aqui que eu não estou enxergando. Ctrl C, Ctrl V, vou deletar ele e vou adicionar aqui e vou inverter, tá? E aí eu posso enviar para trás. Como que eu envio para trás? Botão direito, Arrange ou Ordem, Send to Back ou atalho, Ctrl Shift, abre colchete. E também pode estar no acento agudo. E a gente pode criar também, né, dessa forma aqui, um efeito, né? Assim como eu posso depois pegar essa forma e morrer aqui, deixar esse efeito, essa transição, digamos assim, tá ali, né? Cortar aqui essa transição melhor, para que morra esse acabamento, tá? A gente pode com a ferramenta de seleção direta. Mas eu vou selecionar aqui os dois, atalho letra E, né, de transformação livre, Free Transform, e eu gosto de deixar aqui o acabamento
na nossa primeira folha. Vamos aí. Agora foi, não tinha pego. Pronto, aí fechei aqui esse acabamento, tá? Poderia ajustar melhor o recorte, né? 2 cliques, acessa o path, seleciona essas rebarbinhas aqui com a ferramenta de seleção direta e entra mais, né, com esse efeito, né? Tira esse efeito daqui, essa borda daqui. E aí posso trabalhar, refinar. Outra forma de você adicionar um efeito é simplesmente, ó, você selecionar o objeto, né? Selecionei aqui o que é a foto. Selecionei a foto, eu posso adicionar o efeito, né? E eu tenho ali alguns tipos de efeitos. Drop Shadow, que é a sombra para trás, Inner Shadow para dentro, um Glow. A gente pode adicionar alguns efeitos de transição nessas imagens, né? Ou nessa imagem aqui específica. Então, vou pegar aqui só essa minha forma, clicar aqui na caixa dela para ficar acima e vou trocar aqui em amostras o tom. Deixar nesse tom, gostei dela assim. Vou colocar esse A em capitular, então vou lá no meu parágrafo e vou jogar aqui o que? O capitular da letra A. Ficou muito grande, deixar somente em 2. Pronto, adicionei o capitular da minha letra A. Agora aqui o erro é porque eu preciso adicionar o texto que ficou para trás. Então, vou adicionar aqui o texto para a gente dar continuidade. Texto adicionado. E mais uma vez, a gente pode adicionar mais uma imagem, né? Eu posso, nessa nossa próxima imagem, adicionar este texto na própria imagem, mas aí a gente tem que buscar uma imagem que tenha, que eu chamo de espaço negativo, né? E no design, isso chama-se espaço negativo. Seria o quê? Um espaço, né, que a nossa imagem, vou colocar aqui 100 pessoas, né, para tirar as pessoas, que tem um espaço aqui em branco, ou pode ser uma cor, mas que não tenha informações. Para quê? Para que se sobressaia, né, o nosso conteúdo, ele se sobressaia. Vou colocar aqui na orientação horizontal e vou buscar uma imagem que fala sobre o futuro da moda e o upcycling. Terão algumas imagens, mas eu preciso colocar aqui para ser gratuito, para não frustrar na hora de buscar. Por exemplo, eu gostei muito dessa imagem, né? Daria para tirar o fundo? Não, por conta da saia, né? A saia atrapalha ali. A gente pode testar até mesmo tirar o fundo colorido, tá? Mas a gente tem essa questão. Essa imagem aqui é legal. Gostei do fundo verde, também está falando sobre upcycling. É um look completo, né? No caso masculino. Vou fazer download dela, porque eu tenho um espaço negativo aqui que a gente pode aproveitar. Então, vou fazer um download, mostrar na pasta, Ctrl X. E vou colocar na minha pasta de projeto. E vou lá.
vamos ver como que a gente vai diagramar este conteúdo. Vou deixar esse textinho aqui por enquanto, porque eu quero jogar a imagem até mesmo, talvez, para um full frame, né? Para que ela ocupe toda a tela. Né? Opa, deixa aqui como none, tá? O text warp, a gente já viu o que isso significa. E eu quero deixar a nossa imagem em full frame, não quero evidenciar um número, e aqui agora eu quero até manter, né, essa margem ao redor em branco, ok? Vou chegar essa imagem para cá, com a cadeira. A gente pode, né, criar até um complemento, só que aí eu vou ter um problema, né? Se eu simplesmente criar um retângulo para cá, e nesse retângulo pegar com conta-gotas, né, o que? O meu tom de verde, essa imagem a gente tem transição de quê? De tons. Né? A gente não é um tom chapado. Eu não sou. Então, eu posso até brincar com subtom. Né? Eu posso fazer essa brincadeira de subtom. Então, posso pegar aqui e capturar esse tom que acaba sendo, né, a paleta de cor, inclusive, que eu tenho trabalhado aqui o projeto. O que fica legal, né, uma coisa que fica bem legal, que eu acabei de ensinar, é o seguinte, por exemplo, eu vou pegar só o braço dessa cadeira, só o braço, aproveitar que está reto, ó. Ok? Só esse bracinho, porque eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar aqui dentro também, né? Vou colocar a imagem ali, porque agora, naquela imagem, não estou entendendo porque ele não quer aceitar o meu Ctrl V. Ah, foi? Não. Peste into. Agora foi. Que aí é o seguinte, vou pegar esse aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Eu posso fazer, inclusive, com a bermuda também. Então, eu poderia pegar, né, o pedacinho da bermuda, da calça, né, bermuda, calça, pegar esse pedaço, só preciso desse pedacinho aqui. Eu vou fazer a mesmíssima coisa. Vou dar um paste into e vou tirar o fundo e vou novamente para cá, né? E a gente tem essa sensação de continuidade, né? Dando editada nessa foto rápida com alguns recortes, né? Tem essa sensaçãozinha aqui da continuidade. Por quê? Agora eu posso trazer esse meu texto para cá, né? E aí no texto eu vou precisar fazer o seguinte, trazer ele para frente, bring it to front, traz ele para frente. Esse texto, claro, ele vai ser menor, Ctrl A, vou colocar ele em branco, aqui. W, apesar de não bater no grid, eu posso ter um textinho aqui, como ele é só fictício,
Se não coubesse, eu ia tirar um pedaço, mas deu tudo certo. Tá aqui, ó. Fiz uma página diferenciada. Aqui, como cortou um pedaço, eu vou abrir, vou deixar ela full para cá. Tá? Dessa forma. E a gente pode dar continuidade aqui, deixando full para cá. Caso você queira redimensionar, tá, esse conteúdo da imagem para cima também, aí você vai ter que selecionar o todo, inclusive os recortes, e redimensionar tudo junto, para não dar problema. W, o meu eu vou deixar assim, tá, com essas margens em branco. Eu gostei até daquele outro recorte também, não me incomodou não ter o final da cadeira, tá? Mas faça da forma que você achar interessante o seu recorte. Aqui eu botei tudo branco. Então, só pegar esse pedacinho aqui e deixar certinho lá no tom. Pronto. Conteúdo de hoje pronto e ok. E até a nossa próxima aula.